Prestemos atenção, Jesus está caminhando conosco. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Lucas 24, 13 a 20. É sempre oportuno olharmos para aquela estrada poeirenta que vai para a aldeia de Emaús e meditarmos no encontro daqueles homens com o Cristo ressurreto. O cristão não pode perder de vista a ressurreição de Jesus em nenhum momento. O apóstolo Paulo, em seu ministério, procurou mostrar a ressurreição como o cerne da mensagem do Evangelho e o penhor da nossa própria ressurreição. A vida cristã não é fácil, muito pelo contrário. E nós temos experimentado isso a cada dia. Somos, como cristãos, surpreendidos a cada dia com notícias, acontecimentos, situações, circunstâncias que nos abatem, fazendo que sejamos impedidos de enxergar o Cristo caminhando conosco. Mesmo sendo exortados a todo momento pela palavra de Deus a orarmos em vigilância, aqui e acolá somos impactados com algo que tenta nos fazer recuar ou fugir. Que possamos ainda que pela fé, com a ajuda do Espírito Santo, contemplar a glória do Cristo ressurreto, mesmo em meio às aflições pelas quais passamos. Há 3 perigos que corremos ao enfrentar as aflições da vida. Somos tentados a fugir das aflições, o abatimento cega o nosso entendimento e perdemos a consciência da presença de Jesus andando conosco, mesmo no meio das aflições. E no meio da aflição somos inclinados a aceitar apenas parte da revelação. Aqueles discípulos amargurados de espírito fugiram do lugar do problema, embora continuassem retroalimentando a sua dor, falando o tempo todo no assunto. Fazemos isso a maioria das vezes, com raríssimas exceções. Certamente eles haviam ouvido Jesus falar tantas vezes sobre a sequência dos acontecimentos, mas ainda assim perderam o foco, deixaram que a emoção falasse mais alto e a dor os dominasse. É inevitável não nos colocarmos no lugar deles. É exatamente assim que nos sentimos no meio das aflições. A nossa fé baqueia e nos deixamos afundar em nossas dores, e a primeira providência é descobrir um Emaús para o qual fugir. É incrível como o Senhor se manifesta aos seus discípulos em todas as épocas, se colocando ao lado deles. Contudo, o abatimento tem cegado o entendimento de muitos na hora da agonia, impedindo que enxerguem o Senhor. Não há um só momento na vida do discípulo de Jesus que ele caminhe sozinho. O Senhor, embora esteja sempre presente, muitas vezes a intensidade das dores nos impede de reconhecê-lo. Jesus, aproxima-se deles e pergunta sobre o que falavam e ouve pacientemente todo aquele relato, não só do que já sabia, como do que sentira na própria carne. Até ali, nada parece convencer aqueles discípulos tristes, nem o túmulo vazio, nem o relato das mulheres, nem a declaração dos anjos, absolutamente nada para eles. Era o fim da linha. Jesus está conosco sempre. E num dado momento, Jesus faz menção de seguir adiante. E quando eles, o coração ardendo já, eles pedem: fica conosco, Senhor, já é tarde, o dia já declina. Quantos de nós dizemos isso no dia de hoje?